Se você não estava hibernando durante os últimos anos, certamente já deve ter ouvido falar na tal crise dos chips, ou crise dos semicondutores. No nosso vídeo de hoje, vamos abarcar essa temática de uma forma um pouco mais técnica e também olhar para o histórico e tentar entender o que trouxe-nos esta crise, que está sendo um problema para todo mundo que trabalha com tecnologia. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. Também já tive que fazer alterações de projetos para a troca de um determinado componente porque ele estava em falta no mercado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. Pera aí, antes de nós continuarmos, se você é novo por aqui, já assina o canal, porque muito mais conteúdos como este, além dos tutoriais e dos vídeos de ensino, você encontrará aqui no futuro. Também já deixa aquele like para ajudar aí com o crescimento e a divulgar o nosso trabalho. Compartilha os vídeos aí nas redes sociais, etc, etc, etc. Tudo isso que você já sabe. Afinal de contas, só assim que nós conseguimos crescer e continuar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade sobre tecnologia aqui no YouTube. O ano é 2019. Em 2019, o que estava acontecendo? Bom, vamos botar uma lupa aí. O mercado ele estava em polvorosa, né? Primeira coisa que nós podemos observar em 2019 era a falta de GPUs. Exatamente, aquele chip que vai na placa de vídeo, né? Muita gente estava comprando GPUs, placas de vídeo, para minerar criptomoedas. Este é o primeiro elo, o primeiro problema que nós encontramos e que nos trouxe até aqui. A mineração de criptomoedas acaba utilizando uma quantidade muito grande de chips, e chips estes estado da arte. E, obviamente, isso causou um impacto de desabastecimento de GPUs, principalmente da Nvidia no mercado, elevando assim os preços destes componentes. Mas, Josias, o que a crise das GPUs tem a ver com a crise global de chips, cara? Aquilo era uma coisa isolada, era um caso específico ali das GPUs da Nvidia, da galera, minerando Bitcoin, etc, cara. O que tem a ver eu não tá conseguindo encontrar o meu ESP32W1 no mercado? Então, uma coisa leva a outra. Primeiro que a falta de GPUs no mercado que causou esta elevação de preços já mostrava um gargalo no fornecimento de semicondutores. A TSMC, que era a principal responsável pela produção destes chips estado da arte, não estava dando conta da demanda. A demanda global que crescia por causa da mineração de criptomoedas. E este era apenas um ponto, apenas o começo do problema. Porque em 2019, já nesses últimos anos, né, vamos botar assim, 2016 para cá, nós tivemos um crescimento exponencial na necessidade de chips para o mercado, tanto o mercado comercial quanto o industrial. Porque cada vez mais nós começamos a ter dispositivos inteligentes em casa, os dispositivos IoTs. E aqui tem toda uma gama de dispositivos, lâmpadas inteligentes, equipamentos de monitoramento, a própria Alexa. Temos então, assim, observando, olhando à nossa volta, uma gama enorme de dispositivos que já estão conectados com a internet, que fazem tarefas automatizadas no dia a dia e que nos ajudam no dia a dia. Só que esses dispositivos, eles não existiam há alguns anos atrás. Portanto, o parque industrial que existia, ele era para atender uma demanda específica com um crescimento que não era lá muito rápido. E de repente, com o IoT, com a indústria 4.0, com a mineração de criptomoedas, com tantas outras coisas como estas, a demanda por chips começa a crescer de forma assustadora. E aqui é que vem um grande problema. Abrir uma nova fábrica de semicondutores não é como abrir uma quitanda. Não dá para simplesmente construir um prédio ali em alguns meses, colocar o maquinário e sair funcionando, bora lá, vamos produzir aí milhares de chips por dia, vamos inundar o mercado. Não, não é assim. Uma fábrica de semicondutores às vezes leva anos para ser aberta. Você tem que construir um prédio todo especial por causa das vibrações que não podem ser transmitidas no processo de litografia. Você precisa ter toda uma equipe plenamente treinada naquela tecnologia específica, que inclusive a tecnologia para a produção de chips ela é patenteada. Cada fábrica possui a sua. Deste modo, cada fábrica precisa treinar os seus engenheiros com os seus processos que são segredo industrial. Então,
olhando por este ponto, já dá para ver que não tinha como crescer a fabricação de chips de forma tão rápida quanto o mercado estava demandando. Mas até 2019, tá tudo ok. Ali tinha uma certa dificuldade para conseguir continuar produzindo chips em algumas áreas, né, como processadores de alta gama e principalmente GPUs, porque esses mercados cresceram de forma muito rápida e a fabricação não acompanhou. Só que o resto, os outros setores, eles ainda estavam razoavelmente bem equilibrados e se sabia como seria a tendência na adoção desses componentes ao longo dos anos, né? Aí dá para fazer uma projeção para assim conseguir suprir a demanda nos próximos anos. Só que na virada de 2019 para 2020 acontece algo que ninguém estava esperando: uma pandemia. A pandemia de Covid-19 ela foi a pedra no sapato para o mercado de semicondutores, porque não só ela foi um problema sanitário, mas ela causou a quebra dos processos. Ela simplesmente quebrou todo o circuito de fornecimento, tanto o fornecimento de insumos para as fábricas que produzem os chips, quanto o escoamento destes chips que saem das fábricas e vão até os integradores. Então a pandemia ela causou um problema gigantesco no mundo, principalmente na parte de transportes e na parte de insumos. E aí é que vem o grande e o maior problema de todos. A maior fábrica do mundo, que é a TSMC, que se eu não me engano hoje é responsável por mais de 70% dos chips de alta gama fornecidos, ela precisou parar. E tal qual um transatlântico, uma fábrica deste tamanho, deste nível tecnológico, ela não para na hora. Não é simplesmente pisei no freio, parou, tá parado e deu. Não. Você precisa planejar esta parada. Porque você tem salas limpas, você tem processos, você tem coisas ali que são altamente complexas. Então, esta parada, ela demora um pouquinho, ela é planejada. E da mesma forma como a parada demora um pouquinho, para você retomar, demora mais ainda. Porque você precisa voltar a ter insumos para a fabricação dos chips sendo entregues na sua fábrica, você precisa trazer de volta todo aquele corpo técnico e treinado a trabalhar. Muitos foram demitidos e precisaram ser recontratados, então o problema ele era enorme. Nós tivemos aí uma lacuna de muitos meses com essas fábricas paradas, não só a TSMC, mas diversas outras fábricas como GlobalFoundries, como a própria Microchip, como a Intel. Muitas dessas fábricas tiveram de parar durante a pandemia, até que a situação se estabilizou, gerando assim uma quebra de fornecimento e uma lacuna, aonde, deste modo, os pedidos de chips foram se empilhando. Já no final de 2020 se percebia problemas. Já não tinha determinados componentes para fabricação de automóveis, por exemplo. Já tinham carros saindo sem central multimídia, carros saindo sem direção assistida, sem piloto automático, porque não tinha o chip para colocar lá. As fábricas já estavam com pedidos e mais pedidos em atraso para conseguir entregar esses componentes, e esses pedidos só se acumulavam mais. Por quê? Porque nós entramos numa pandemia que as pessoas não podiam ir trabalhar, então muita gente saiu comprando coisas, né? Todo mundo que estava em casa comprou um Note, comprou uma Alexa, comprou equipamentos automatizados, compraram aspiradores robô, e isto aumentou mais ainda a demanda por semicondutores. Não só isto, a própria indústria olhou para esse período de parada, né, na pandemia, como uma oportunidade para atualizar seus parques de máquinas e também para automatizar e entrar de cabeça na indústria 4.0. E isto acabou também causando mais uma pressão por semicondutores. CLPs começaram a ficar mais caros, até porque estava faltando chip para colocar neles. E assim, a nossa bola de neve ela foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, quando chegamos finalmente nos tempos atuais, onde a crise ela continua. Josias, mas eu já vi aí uns carinhos no TikTok falando que a crise de semicondutores ela está chegando ao fim, o preço dos processadores e das GPUs está caindo. Olha só, já dá pra ver, né, que dá pra comprar minha placa de vídeo um pouco mais barata agora, cara. Como tu pode me dizer que a crise de semicondutores ela ainda existe e ela ainda vai perdurar por bastante tempo? O preço de alguns componentes realmente está caindo, como as placas de vídeo, mas isto tem muito mais a ver com uma questão global de mercado do que com os chips propriamente dito, né? O primeiro ponto aqui que impactou o preço das GPUs foi a mineração de criptomoedas, que estava no seu pico máximo ali entre 2018 e 2021.
Por que que isso aconteceu? Porque o Bitcoin teve seu halving em 2020 e isso fez com que a escassez da moeda, né, durante o halving, o poder de hash necessário para continuar minerando moedas ele dobra. Isto fez com que o preço do Bitcoin subisse, assim tornando mais interessante a mineração. Então muita gente já foi se preparando a partir de 2018, comprando e montando as suas mineradoras para aproveitar o halving e fazer aí uma graninha. Passado o halving, o mercado entra em correção, a moeda cai de preço e, deste modo, a mineração torna-se menos interessante. Aí muita gente começa a se desfazer das suas mineradoras e muitas pessoas, inclusive, deixam de comprar equipamentos. É o que nós estamos vendo agora. A mineração ela se tornou menos interessante após a correção da moeda e vai continuar assim até o próximo halving. E isto acabou causando também uma queda no preço das GPUs, certo? Só que temos também um outro detalhe que culminou para o atraso de entregas de chips e também agregou valor no preço, tanto dos semicondutores como das GPUs, que foi a crise do Evergreen. Lembram-se daquele navio que encalhou lá no canal de Suez? Então, por causa daquilo, muita coisa ficou atrasada de entregas marítimas, o que elevou para a estratosfera o preço do transporte marítimo, que só começou a cair este ano. Então o preço da entrega marítima só começou a voltar aos valores pré-pandemia agora, em 2022. E obviamente isso também impacta no valor agregado ao semicondutor. Pois se você fabrica lá em Taiwan, você tem que trazer isto aqui para as Américas, para a Europa, vai passar pelo canal de Suez, vai acabar tendo um valor elevado por causa deste represamento. E como agora os valores dos transportes marítimos estão caindo, obviamente isso vai se refletir também nos chips. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós ainda continuamos com escassez. Ainda tem muito componente faltando. Se você vai tentar comprar alguns tipos de componentes, por exemplo, com a microchip ou com a Analog Device, com a ON Semiconductor, você vai ver que eles estão priorizando apenas lotes grandes. Eles não estão mais nem mandando aqueles chips para você fazer prototipagem. Por quê? Porque eles estão priorizando grandes fábricas, produções em volume, pois eles não estão dando conta de produzir chips. E aí é que vem o real ponto, o real problema. As fábricas não estão dando conta da demanda. A quantidade de fábricas semicondutores que existem não dão conta de produzir tanto chip quanto são necessários para os novos dispositivos inteligentes, IoT, Smart Industry, Indústria 4.0 e agora mais ainda com o 5G chegando, o que vai popularizar mais ainda as tecnologias integradas e os sistemas IoT. E qual é a solução? Bom, a solução é abrir mais fábricas, né? Óbvio. Nos Estados Unidos, o governo já liberou um pacote bilionário para a indústria de semicondutores. E este pacote ele vai ocorrer em duas etapas. Uma delas, eles vão investir na sua própria indústria, como, por exemplo, a Intel, Global Foundries e etc., para expandir as fábricas. Nem só de chips de alta tecnologia vive a humanidade. Muitos dos chips que nós utilizamos, eles são de processos mais antigos. 90 nanômetros, 45, 120, 160, até 200 nanômetros, principalmente nas partes de radiofrequência, amplificadores, chips discretos e por aí vai. Eles são fabricados com tecnologias mais antigas. Então, esta primeira etapa, ela vai servir para ampliar aquilo que já tem, né? Aquelas fábricas que já não são mais estado da arte, mas que podem produzir uma grande gama de chips para aplicações em geral. E também eles liberaram aí uma verba para que a TSMC implante uma fábrica estado da arte nos Estados Unidos, o que deve também ajudar no futuro a reduzir o gap ou o gargalo na produção de chips de alto desempenho. Isto foi o pacote dado no governo dos Estados Unidos neste último ano e que já vinha sendo anunciado lá desde 2021, do início de 2021. Só que isto vão levar anos ainda, né, para ser aplicado e para ter os seus efeitos. Em contrapartida, do outro lado do mundo, a China já vem investindo no seu próprio mercado, na sua própria indústria de semicondutores, há pelo menos 5 anos. A soma do que eles investiram já ultrapassa os 200 bilhões de dólares. Todo este investimento foi na SMIC,
que é a sua própria fábrica, a estatal de fábrica de chips chinesa, que começou produzindo coisas mais arcaicas, né, processos mais antigos, como 200, 300 nanômetros, 90, depois 45, e assim eles foram indo, anunciando recentemente o seu processo de 7 nanômetros. Ou seja, a SMIC da China já está chegando muito perto de uma produção estado-da-arte, rivalizando com Intel e daqui um pouquinho rivalizando até mesmo com a poderosa TSMC de Taiwan e a Samsung da Coreia do Sul. Obviamente, o caminho para eles chegarem nos 2 nanômetros, os 3 nanômetros ainda é longo. Eles devem levar mais alguns anos ainda lapidando e melhorando o seu processo de fabricação, mas eles estão indo para um país que há 10 anos não sabia o que era produzir um chip, estar chegando agora nos 7 nanômetros, nós devemos bater palma porque eles fizeram o dever de casa deles, seja como for. Enquanto isso, aqui no Brasil nós temos a Ceitec que está sendo liquidada. Por quê? Não sabemos. O processo realmente é arcaico? Realmente é arcaico. Mas é assim que você começa, desenvolvendo a tecnologia, entendendo como funcionam os processos, lapidando, melhorando, investindo para ter o retorno 10 anos lá na frente, como foi o caso da China, como foi o caso dos Estados Unidos. E esta crise de semicondutores, ela não vai acabar tão cedo. Conforme a demanda continua crescendo, conforme nós colocamos microcontroladores em absolutamente tudo, tem até guarda-chuva já com microcontrolador, vai fazer com que esta pressão sobre as fábricas continue crescendo. E, novamente, abrir uma fábrica de chips não é uma tarefa simples, não é uma coisa rápida, até porque nem só de maquinário e infraestrutura vive uma fábrica. Você precisa treinar pessoal capacitado, o que leva também tempo e exige esforço em centro de treinamento e muito investimento em ciência e tecnologia. Então, se alguém falar para você que a crise dos chips está acabando, não acredite, pois esta crise ela ainda vai um pouco mais longe conforme as fábricas conseguirem ampliar a sua produção. E esta pressão em cima de IoT e inteligência artificial que está inundando o mercado com cada vez mais equipamentos inteligentes só vai agravar mais ainda a situação e dificultar mais ainda a solução do problema. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenha sido interessante para você refletir um pouco mais o que significa a tal crise dos chips mesmo e como ela impacta no nosso dia a dia. Afinal de contas, é muito comum hoje em dia você projetar uma placa inteira e quando for mandar fabricar, não ter um determinado componente, pois ele está em falta e você tem que alterar o seu projeto. Então, ficar de olho em como o mercado de semicondutores está, acaba sendo uma boa jogada para você não colocar os pés pelas mãos, principalmente na hora de escolher e especificar os seus equipamentos. Se não deixou o like, agora é a hora, deixa o like aí e também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Dúvidas, críticas e sugestões de temas, pode deixar aí embaixo nos comentários do YouTube. Não te esquece de assinar a nossa lista de distribuição lá do Telegram, o link está aí embaixo. Assim você não vai perder nada, mesmo que o YouTube esqueça de entregar para você a notificação. Redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no TikTok, apesar de que o TikTok está meio paradinho. É isso aí, vejo vocês no nosso próximo vídeo.